Estamos com o comentador Gol FM Luís Gonçalves para analisar os destaques da temporada 2021-2022. Vamos analisar um bocadinho do que se passou por dentro, Portugal, mas também lá por fora, por outros países, principalmente pela Europa fora. E vamos começar, Luís, pelos destaques do Campeonato Nacional. Obviamente que o Porto e o Sporting se destacaram dos demais e podemos falar também da temporada menos positiva do Benfica, mas há outros destaques e principalmente talvez a generalidade da opinião pública acaba por destacar um bocadinho mais o Gil Vicente, que conseguiu uma histórica classificação. Sim, obrigado uma vez mais, é sempre um gosto estar aqui na Gol FM e efetivamente nesta época temos que dar todo o mérito ao Futebol Clube Porto pelo campeonato que fez, pela época que fez e pelas suas conquistas, não só vencendo o campeonato mas também a taça, portanto fazendo a dobradinha e apresentando uma equipa com grande qualidade e um futebol de alto nível, eu diria, claro, também fruto do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo destes anos, de permanência de Sérgio Conceição à frente da equipa, mas também gostaria como disseste bem, realçar aqui o Sporting, porque efetivamente, apesar do Sporting não ter vencido o campeonato, conseguiu o mesmo número de pontos que teve na época anterior, em que foi campeão, e se olharmos realmente com olhos de ver, podemos dizer que o Sporting fez uma boa época, porque venceu a Supertaça, venceu a Taça da Liga e foi relativamente longe na Liga dos Campeões, que penso que para equipas portuguesas foi um desempenho bastante bom. Claro que o facto do Sporting ter sido forte nesta época só ainda dá mais mérito ao Futebol Clube Porto, que foi realmente uma equipa que esteve muito bem em todos os capítulos, na minha opinião, e apresentou, como eu disse há pouco, um futebol bastante atraente, bastante compacto, com variadas soluções, e claro que isso também é fruto da qualidade dos seus jogadores, que se foram destacando ao longo da época, e todos nós reconhecemos a grandíssima qualidade de Luís Dias, que saiu ainda com a época a decorrer para o Liverpool, e outros que poderemos enumerar um pouco mais à frente. Gostaria também de destacar naturalmente a época do Sporting Clube Braga, porque efetivamente fez uma boa época, naturalmente que podemos considerar que ali teve alguns desempenhos mais irregulares, mas foi uma equipa que durante a época conseguiu ser competitiva, teve uma boa classificação mais uma vez. E esteve perto das meias finais da Liga Europa, não é? Exatamente, teve muitíssimo boa prestação na Liga Europa e ao mesmo tempo Carlos Carvalhal foi lançando vários jovens na sua equipa, portanto isso é de louvar. Depois o Gil Vicente, que fez uma época, na minha opinião, realmente muito acima de todas as expectativas. Ricardo Soares dirigiu muito bem esta equipa, a equipa foi sempre muito competitiva e conseguiu uma brilhante classificação. Portanto, Gil Vicente foi realmente uma equipa que demonstrou que é possível os clubes com menos recursos, quando têm uma equipa motivada, bem orientada, ser uma equipa bastante competitiva e, como se costuma dizer, bater o pé, digamos, aos clubes maiores. Gostaria também de fazer uma referência ao Estoril Praia, porque apesar de uma segunda volta mais sofrida, podemos empregar este termo, é uma equipa que vem da segunda Liga, foi campeão da segunda Liga no ano passado e fez uma época que numa primeira volta principalmente apresentou um futebol muito atrativo, com bons resultados. Depois também, a partir de um certo momento, talvez relacionado com aquele episódio da possível saída do treinador do Bruno Pinheiro para o Besiktas, que não chegou a acontecer, e eventualmente por outras questões que desconheço, foi mais irregular no seu rendimento, mas no cômputo geral eu penso que é de louvar uma equipa que na época anterior sobe da segunda e consegue realmente manter-se e apresentar um futebol de muita qualidade e manter-se na Primeira Liga. E aí destaco naturalmente um jogador que é o André Franco, para mim foi uma das revelações desta temporada na Liga. Claro que podemos falar, e há pouco falei do Futebol Clube Porto, o Luís Dias, a partir do momento que saiu do Futebol Clube Porto, notou-se a diferença também no jogo do Porto, embora o Sérgio Conceição tenha conseguido colmatar essa saída com outros jogadores de grande valia, e o Futebol Clube Porto manteve
manteve os seus resultados, que lhe permitiram ser campeão. Luís Dias, que entrou no Liverpool de caras, portanto entrou, e realmente o Liverpool quando contrata jogadores, naturalmente são jogadores que são alvos muito estudados, e quando os contrata é no sentido de eles entrarem diretamente na equipa, se tudo estiver ok com o jogador, a nível físico, etc. E portanto Luís Dias entrou diretamente no Liverpool, mas eu gostaria também de destacar, porque acho que é de inteira justiça, por exemplo, Otávio fez uma excelente época no Futebol do Porto. O Otávio, o próprio admitiu nos últimos dias que foi a melhor época da sua carreira. E que está a ser, vamos dizer, consagrada com a sua presença na seleção nacional, com todo o mérito e toda a justiça. Se me permites também, gostaria de falar de um jogador que me é muito querido, que é o Vitinha, porque para mim é o maestro, vamos dizer, o maestro do Futebol Clube Porto, pela forma como joga, pela forma como pensa o jogo, pela forma como faz jogar os seus companheiros. Portanto, para mim um grande destaque também desta época, a apresentar uma maturidade acima da média para um jovem de 22 anos, e que também justificou a chamada à seleção nacional por parte de Fernando Santos. Fábio Vieira, que é um jogador que para mim, nesta época, confirmou tudo aquilo que se esperava dele, e que tem muita qualidade. Honestamente não sei se o Futebol Porto vai conseguir segurar estes dois jogadores no seu plantel para esta nova época, mas há outros jogadores que podemos aqui referir e de outras equipas. Por exemplo, posso enumerar também o Samuel Lino, do Gil Vicente, que foi um jogador que realmente se destacou e demonstrou toda a sua qualidade, e por isso naturalmente está a ser alvo de cobiça de outros clubes europeus. O Lincoln, do Santa Clara, há pouco já referiu o André Franco. Portanto, foi realmente uma época que houve equipas que demonstraram toda a sua valia, algumas surpreenderam, outras ficaram aquém das expectativas. O Benfica teve uma época muito irregular, por exemplo, se bem que aqui e ali realizaram excelentes jogos. E depois, claro, tenho que falar desse jogador que acaba de ser contratado também pelo Liverpool, o Darwin, que foi uma confirmação, vamos dizer assim. E para mim, enquanto treinador, entendo que aqui deve-se fazer um elogio à atuação do Nelson Veríssimo, porque a partir do momento que assumiu a equipa do Benfica, foi visível a subida de rendimento do Darwin. Claro que um treinador que treina a equipa quer é ganhar jogos e quer que a equipa conquiste os títulos, mas também deve ser valorizado o trabalho que é feito na valorização, na rentabilização dos ativos que têm ao seu dispor, e o caso de Darwin penso que também é reflexo do trabalho do Nelson Veríssimo. Portanto, o Darwin foi um jogador que se destacou imenso nesta temporada, tendo sido o melhor marcador, naturalmente, e se foi contratado por 75 milhões ou mais 25, 100 milhões, 75 mais 25, é o que se fala, se é um número elevado ou baixo, isso só o futuro o dirá. Portanto, foi um jogador que realmente destacou muito. No Sporting, nós temos que realmente sublinhar aqui a época do Pablo Sarabia, porque sendo um jogador que estava, e ele já o referiu também várias vezes, que estava cedido ao Sporting, e que veio para uma liga que muitas vezes é olhada com alguma desconfiança por jogadores que estão em clubes europeus de maior nomeada, e que no caso do Pablo, que também representam a seleção espanhola, mas que foi integrado de uma forma fantástica. Ele próprio também já o admitiu publicamente, e para isso muito contribuiu certamente a forma de trabalhar de Ruben Amorim e a sua equipa técnica. Pablo Sarabia foi realmente um jogador que se destacou no Sporting, mas não foi o único. Mateus Nunes, para mim, fez uma época fantástica, confirmando tudo aquilo que se vem dizendo sobre as suas qualidades, e realmente, como eu disse há pouco, o Sporting fez uma época muito boa, embora não tenha sido suficiente para vencer. Não sei se queres colocar alguma questão, relembrar alguns nomes, porque nem todos... Sim, eu ia lhe pegar também no facto dos jogadores nacionais. Íamos falar precisamente dos Luís Dias, do Darwin Núñez e do Pablo Sarabia, que são
porventura, não me arrisco a dizer talvez os melhores do campeonato, mas os 3 que deram mais nas vistas na Liga Portuguesa, e acabaram os 3 por sair. Isto acaba logicamente por tirar o valor das suas estrelas, tirando estrelas à Liga Portuguesa, claro que o valor acaba por cair um bocadinho, mas há jogadores com capacidade para, no mercado nacional, no caso, há valores com capacidade para substituir com perícia estes jogadores e, por exemplo, agora falamos também do caso do Pedrinho, que é um jogador que fez uma época tremenda no Gil Vicente, No Gil foi para a Vicente, sim, sim. Turquia, foi para o Ankara Gucu, acabou por assinar ainda hoje, e são realmente, faz falta o clube português de topo investir mais no mercado nacional e criar aqui condições para que estes jogadores subam de rendimento cá em Portugal. Eu penso que isso já é feito de alguma forma. Nos últimos anos temos assistido com mais frequência os clubes portugueses, ditos grandes e aqueles que estão mais próximos dos grandes, olharem também para as divisões inferiores, segundas ligas e terceira liga, neste caso que surgiu agora, o Campeonato de Portugal, mas eu penso que isso é feito em simultâneo, ou seja, eu penso que os departamentos de scouting dos clubes analisam os jogadores pela sua qualidade e não pela sua nacionalidade, contudo, e depois há aqui as questões financeiras que estão sempre em cima da mesa, mas contudo eu penso que se olha cada vez mais e de uma forma mais profissional para o mercado nacional, vamos dizer. Há pouco eu não referi o nome, para mim fez uma excelente temporada, e que é o Ricardo Horta do Sporting Clube Braga e que efetivamente justificou plenamente a chamada à Seleção Nacional. Aliás, marcou o gol do empate em Sevilha, ao serviço da Seleção Nacional perante a Espanha, e que também fez uma tremenda época. Eu penso que o futebol português tem que viver desta forma, ou seja, nós, se vestimos a pele do adepto, olhamos sempre para, com pena ou com alguma pena, principalmente os adeptos dos respectivos clubes, para a saída deste e daquele jogador, que realmente deram muitas alegrias às suas equipas, aos seus adeptos e demonstram muita qualidade, e que saem. Mas também é preciso dizer que, por exemplo, um Darwin Núñez e um Luís Dias não são os mesmos jogadores de quando chegaram às respectivas equipas. O Darwin veio do Almeria, da segunda Liga Espanhola, e aí o Benfica realmente correu algum risco com a sua contratação, mas lá está, acredito que quando o contrataram tinham plena confiança, não digo certeza, mas plena convicção de que depois o jogador iria ser rentável quando fosse transferido. O que é facto é que nós temos que aceitar a nossa realidade, e em Portugal os clubes têm que ser sempre mais vendedores do que compradores, e quando compram, vamos dizer assim, utilizando este termo, lá está, alguém dizia que gosta de falar da venda dos passos dos jogadores, não dos jogadores, porque o jogador, como ser humano, não é uma coisa. Exatamente, não deve ser visto como mercadoria, mas eu penso que toda a gente entende esta linguagem, não é ofensiva sequer, não é com essa intenção, mas quando se compra os passos do jogador, ou quando se contratam jogadores, depois também é preciso que haja capacidade de os fazer crescer. Eu sou daqueles que acredita que o jogador de futebol está sempre em formação, mesmo quando tem 30 e muitos anos. E a propósito de falar de jogadores com 30 e muitos anos, seria uma total injustiça não falar daqui de Pep. Claro. Mais um jogador que foi destaque desta temporada e que já com o campeonato terminado e com a época no seu clube terminada, fez 4 jogos consecutivos pela Seleção Nacional, com qualidade, com intensidade, com liderança, portanto, fantástico. Mais jovem que muitos jovens. Exatamente. Se não olharmos, como se dizer, para o bilhete de identidade, e vimos só a performance do jogador, realmente Pep mais jovem do que muitos jovens. Olhando agora ao que se passou lá por fora, podemos falar da época de muitos clubes que tiveram sucesso. Olhando ao panorama europeu, é inevitável falar do Real Madrid, foi campeão espanhol com todo o mérito e com toda a destreza, anulou completamente os seus adversários, venceu a Liga dos Campeões, ainda que de forma justa ou injusta na final, acabou por conseguir passar por clubes muito complicados, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain no caminho até Paris. Podemos falar também do Manchester City, que foi campeão inglês, mas também do Liverpool, não só, à semelhança do que se passou aqui em Portugal, Porto e Sporting estiveram muito bem. Em Inglaterra foi mais ou menos o mesmo, porque foi uma luta até o final e muito capaz por parte das duas equipas. E talvez também uma palavra aqui ao Milan, que conseguiu 11 anos depois um campeonato italiano e com um grande destaque português lá por fora. Sim, e começando pelo Real Madrid,
internamente não deu qualquer chance aos seus adversários, efetivamente, lá está. Há uma frase que eu costumo dizer que é: a idade não joga a bola, e alguns jogadores que já têm maturidade e que já têm bastantes anos de experiência e continuam a evidenciar toda a sua qualidade e toda a sua classe. Refiro-me, por exemplo, ao Modric, mas depois tem outros jogadores fantásticos, o Vinícius, que esteve muito bem, mas claro, o Karim Benzema foi a grande figura deste Real Madrid. Bola de Ouro, é interessante. É candidato, mas e já agora aproveitando essa provocação, vamos dizer, Sadio Mané é um jogador também, que... atenção, ganhou tudo, exceto a final. Exatamente, exatamente. E Mané, não podemos só olhar ao seu desempenho de clube. A nível de seleção, o Senegal foi este ano campeão africano pela primeira vez na sua história, com todo o mérito. Está apurado para a fase final do Campeonato do Mundo. As e duas à eliminou custa do Egito. Exatamente, eu ia dizer isso, à custa do Egito, que é uma seleção muito forte, do Salah, vamos dizer assim, mas que tem outros jogadores também de grande qualidade e que na altura até era dirigida pelo português Carlos Queiroz. Exatamente. Portanto, o Mané fez uma época extraordinária, mas Benzema, claro, também. Portanto, isto são tudo possibilidades, porque é verdade que esses troféus existem e torna o nosso mundo futebolístico um pouco mais colorido, mas não deixa de ser um troféu individual, e haverá sempre pessoas que se vão sentir injustiçadas. Por exemplo, Lewandowski também fez uma época, na minha opinião, muito, muito boa, e poderia ser candidato. Mas, de qualquer das formas, Benzema, se for nomeado e se lhe for atribuído esse troféu, esse prémio, acho que é com toda a justiça. Se bem que, conjugando seleção e clube, acho que Sadio Mané também é um forte candidato. A questão do Mundial não entrar aqui também é importante para as contas, porque se o Mundial fosse na altura normal, poderia ajudar mais o Benzema, porque a França tem mais hipóteses, não é? Sim, apesar da França ter sido agora eliminada, claro, na Liga das Nações, portanto é tudo muito... Quem é que iria imaginar que a Inglaterra ia ser goleada em casa pela Hungria? Portanto, é tudo muito volátil, apesar de, naturalmente, aqueles que estão mais habituados a vencer porque têm as melhores equipas, os melhores jogadores, também vão vencer mais vezes. Mas sim, concordo com essa observação. O Campeonato do Mundo, a fase final do Campeonato do Mundo ser mais no final do ano, não vai, neste momento, servir aqui nos pratos da balança para decidir. Portanto, em relação ao Milan, realmente fez uma época também muito interessante. Começou de uma forma mais tímida, mas foi fazendo o seu caminho, e está de parabéns o seu treinador, que realmente conseguiu vencer, e ao fim de muitos anos. 11. E com um futebol, na minha opinião, muito interessante, muito pragmático em alguns momentos, fazendo muito apelo à velocidade, que é uma das características que eu gosto bastante, explorando muito bem as características dos seus jogadores, onde se destacou o nosso Rafael Leão, não é? Que talvez com alguma surpresa até foi considerado o melhor jogador da Série A, surpresa para quem obviamente não acompanhou todos os jogos desta liga, e que foi um jogador que foi teimoso a quando da sua saída do Sporting, mas que honestamente acho que ele estava certo, porque lá terá pensado e terá discutido com quem o rodeia qual era o melhor caminho a seguir, e está aí a marcar pontos. Fez uma ótima época na Série A, em Itália, e na seleção, embora no último jogo não tenha estado tão bem, também está-se a afirmar e está a ganhar o seu espaço. É um jogador que realmente aprecio bastante. É um jogador que tem inteligência, é muito rápido, é forte fisicamente, é muito difícil de parar, é muito forte no 1 para 1, muito difícil de parar no arranque. Portanto, efetivamente, o Milan foi um justíssimo campeão em Itália, e Rafael Leão, para mim, é uma descoberta fantástica. Nós não falámos, por exemplo, ainda do Palmeiras. Do Palmeiras, claro. E Abel Ferreira, muitas trabalho vezes, espetacular.
e muitas vezes estamos focados, o que é natural, mais na Europa, porque a Liga dos Campeões também é a prova máxima, mas o Palmeiras tem feito realmente, sob o comando do Abel Ferreira, um percurso fantástico, e já venceu, portanto, muitos troféus. Abel O Ferreira único que falta ao Abel é mesmo o Brasileirão e neste momento é líder, portanto. Exatamente, neste momento é líder. E realmente, se por um lado alguns treinadores portugueses não têm sido tão felizes no Brasil, o Abel tem realmente deixado a sua marca e o Palmeiras tem demonstrado muita qualidade e, acima de tudo, muita consistência, muita regularidade, constância, porque essa é uma das coisas que, na minha opinião, mais faz a diferença nas equipas de topo, que é conseguir manter um nível exibicional e uma qualidade de jogo constantes, e realmente o Abel conseguiu que o Palmeiras fizesse isso. Já que estamos numa de provocações, está o Abel Ferreira já acima de Jorge Jesus no panorama brasileiro? Não sei, honestamente não sei. Eu não vejo muitas coisas dessa forma. Claro que se olhares aos títulos, o Abel Ferreira já ganhou mais do que o Jorge Jesus, claro. Sim, também teve muito mais tempo. Ora, aí está, também esteve mais tempo no cargo, ou está há mais tempo no cargo. Mas isso, eu penso que as coisas não. Claro que eu compreendo essa provocação, compreendo esse estímulo, mas eu não vejo as coisas dessa forma. Por exemplo, no Brasil há um treinador português, na minha opinião, que tem muitíssima qualidade, que é o Luís Castro, e as coisas não estão a correr bem neste momento. Acredito que, se lhe derem o tempo que não deram a Paulo Sousa no Flamengo, as coisas vão melhorar certamente, porque eu conheço muito bem o Luís e conheço a sua forma de trabalhar, e para mim é um treinador de topo. Agora, se o Abel é melhor, ou no Brasil está melhor que o Jorge, isso é discutível, claro, e as pessoas gostam de falar destas coisas, mas, como disseste, o Abel já ganhou mais, mas também está há mais tempo no Brasil. Claro. Portanto, agora, são ambos treinadores de grande qualidade, diferentes, com estilos diferente a forma de comunicar, diferente forma de liderar, certamente também. E de jogar. A nível aquilo que se vê, a forma de jogar são diferentes. A nível metodológico, no dia-a-dia, no treino, não consigo dizer, Claro. não consigo responder, mas acredito que também sejam diferentes. Não sei se falhei alguma das solicitações. Inglaterra só. Pronto, realmente o City é o City, Guardiola é Guardiola, e eu sou daqueles, como treinador e também como adepto, que me delicio a ver o City a jogar. E Bernardo Silva é um grandíssimo jogador, não é o único, naturalmente, que o City tem uma equipa muito, muito forte, mas o Bernardo Silva para mim é uma delícia ver jogar. O City foi campeão inglês e esteve próximo de chegar à final da Liga dos Campeões e não chegou, porque, como estávamos a dizer, o Real Madrid No Bernabéu, noite de Champions. na Liga dos Campeões foi, e por um lado, e perdoem-me dizer isto, ainda bem que assim foi, porque para mim é a beleza do futebol também, estas remontadas que eles fizeram nos jogos, esta forma diferente também do Ancelotti liderar, porque os treinadores não têm que ser todos iguais, e Claro. não há só uma liderança que ganha, ou uma forma de liderar que vence. E foi bom, por um lado, para o futebol, na minha humilde opinião, porque também demonstra que, ok, o Real Madrid é um clube, é considerado por muita gente o maior clube do mundo, pela sua história, mas enquanto equipa, esta época, realmente uma belíssima equipa, excelentes jogadores, mas não era dos favoritos, e quem viu os jogos viu que teve que haver também, para além da inteligência, da estratégia, do conhecimento do adversário, muita alma para vencer. Uma capacidade de superação, não é? Capacidade de superação. E, felizmente, o futebol ainda é um jogo em que muitas vezes o que faz a diferença é essa capacidade volitiva dos jogadores, capacidade de superação, como disseste, e no fundo a alma da equipa, vamos dizer, não é? Portanto, claro que há aqui alguma sorte também em alguns momentos, porque o fator aleatório no jogo também existe. Nós queremos sempre reduzir ao máximo esse fator aleatório, queremos sempre controlar o mais possível as variáveis do jogo, conhecendo a forma como o adversário joga,
conhecendo muito bem a nossa equipa e aquilo que ela é capaz de fazer, mas há de haver sempre ali um fator aleatório. Nós não falámos aqui de um jogador, porque é guarda-redes, provavelmente, que é o Thibaut Courtois, que realmente, e ele próprio verbalizou isso, no sentido de dizer, pode ser que me deem mais valor agora, e ele foi Grande muito exibição importante, no final. e foi muito importante na própria caminhada foi Há uma bastante... estatística muito interessante que ele fez 57 defesas, se não estou em erro, durante toda a Liga dos Campeões, que é mais do que o Ederson fez em toda a Premier League pelo Manchester City. É brilhante. Ok, pronto, e essa estatística vale o que vale, mas vem comprovar, no fundo, a importância que este jogador, sendo guarda-redes, teve nesta vitória deste grande clube que é o Real Madrid. Há aquela máxima no futebol que se diz que uma equipa, para ganhar títulos, tem que ter um guarda-redes que pelo menos garanta muitos pontos, e que o guarda-redes tem que ser alguém que transmita muita confiança aos seus pares que estão em jogo. Portanto, acho que é toda a justiça também realçarmos o Thibaut Courtois pela época que fez e, no fundo, o contributo que deu ao Real Madrid, quer para ganhar a La Liga, quer para ganhar a Champions. Mbappé, para mim, continua a ser um grandíssimo jogador. Paris Saint-Germain foi uma desilusão. Talvez o facto, e atenção que eu estou a falar visto de fora, vendo as coisas de fora, o facto de haver demasiados jogadores, as denominadas estrelas, possa influenciar negativamente o desempenho da equipa. Claro que eu sou, por princípio, entendo que os bons jogadores podem-se todos entender. A questão, muitas vezes, é para lá do jogo, para lá do que se passa dentro das quatro linhas, que se reflete no jogo, mas que tem a ver com esta questão de muitos egos, muitas questões à volta do próprio jogo, e influenciam. Portanto, o Paris Saint-Germain provavelmente, e esta é uma leitura muito simplista, mas é aquilo que eu penso, provavelmente o facto de ter jogadores de muita qualidade, grandes estrelas, não é? Neymar, Messi, etc., poderá ter influenciado, eu acredito que tenha influenciado negativamente em alguns momentos. Pois poderá haver aqui Porque também quando toca a defender, peço desculpa, Força, claro. quando toca a defender, toda a gente tem que correr para trás, e é fundamental as equipas atacarem como um todo e defenderem como um todo. E nós vemos, não falei no Cristiano Ronaldo, o nosso Cristiano Ronaldo, mas nós vemos que, apesar de não ter sido a melhor época do Cristiano Ronaldo, ainda vemos quando é necessário ele correr para trás, como se costuma dizer, e pressionar o adversário e ajudar a sua equipa a defender. Ele está lá para isso. Força. Eu ia só dizer que é um trabalho também algo complicado para o Pochettino, porque também nunca tendo estado num projeto assim com tanta força como o Paris Saint-Germain, acaba por ser um bocadinho complicado, mesmo para ele é uma inovação, talvez gerir tanto ego no balneário e mesmo a forma como o fazer, talvez não foi mais acertada por essa falta de experiência. O Pochettino é um grande treinador e que já tem muita experiência também. O facto é que foi para um gigante onde se exige tudo, não é? Exige-se tudo. E só estando lá para ver, não é? Mas efetivamente acredito que sim, acredito que não é fácil gerir tanto ego, como se costuma dizer, tantos jogadores com este ego juntos, e talvez isso tenha pesado esta época no Paris Saint-Germain. Também uma época muito má do Barcelona, não é? Sim. Acabou por ir melhorando com Xavi, acabou por, mesmo a nível exibicional, não é? E apostar nos Sim, jovens, mas a questão é, quando se define um caminho, e talvez possa demorar algum tempo, mas a partir do momento que foi definido o caminho, deve-se continuar esse caminho, mesmo que, e efetivamente foi uma época para os adeptos do Barcelona decepcionante, porque vimos alguns jogos de má qualidade, vamos dizer, má qualidade, com maus resultados. A questão é que a fasquia estava muito elevada e nós estivemos durante muitos anos a ver o Barcelona sempre a jogar a um altíssimo nível, com muita qualidade, e mais cedo ou mais tarde a ganhar os jogos. quando não chegava havia Messi, não é? É verdade, mas atenção que mesmo esta nova geração de jogadores, alguns deles que estão no Barcelona, por exemplo,
O Gavi é um jogador para mim fantástico, tem apenas 17 anos e joga a um altíssimo nível, mas o Barcelona como equipa realmente desiludiu. Vamos ver se este caminho que foi decidido ou foi assumido pelo Barcelona ao ir buscar um ex-jogador que agora é treinador e que é todo por dentro e por fora de Barcelona e conhece como ninguém o clube e que preconiza essa filosofia que foi instituída já há bastante tempo atrás. Há quem diga que foi Pep Guardiola que começou, há quem diga que foi Johan Cruyff, Rinus Michels. E são discussões, Rinus Michels, pronto. O que é importante é que o Barcelona tem uma identidade. E apesar de algumas nuances que existiram com outros treinadores que passaram pelo Barcelona nos últimos anos, essa identidade mantém-se. E, portanto, Javi Hernández vem preconizar e vem ser a imagem também dessa identidade. Pronto, esta época correu mal. Mas eu acredito, sinceramente, que se eles têm esse caminho traçado e continuarem a serem fiéis a essa identidade com novos valores que estão a aparecer, e o Gavi para mim é um jogador lá está, nós às vezes começamos a ver, só tem 17 anos, está bem, o Cristiano Ronaldo também com 17 anos já demonstrava muita qualidade, não foi por acaso que no jogo de inauguração do Alvalade 21, naquele célebre jogo contra o Manchester United, ele foi contratado pelo Ferguson. Mas é isto, o Barcelona realmente desiludiu e efetivamente, se há mérito no Real Madrid pela sua conquista, há algum, isso também se deve à má performance do Barcelona. Temos 5 minutos no máximo para olhar um bocadinho para as seleções nacionais. Vimos esta fase final da Liga das Nações. Há o destaque, que me parece até positivo, uma ou duas exibições bastante interessantes pela seleção portuguesa, com também a adição de Otávio a ajudar aqui um bocadinho também ao mecanismo de Fernando Santos, mas também temos que olhar para o facto do jogo menos bom com a Suíça e também, agora já falando de outras seleções, o que se passou com a França e com a Inglaterra, mesmo com a Itália, que agora acabou goleada pela Alemanha por 5-1, naquele grupo da morte muito complicado que até está a ser liderado pela Hungria, mesmo a Dinamarca também, cada vez mais forte já a confirmar o que fez no Euro 2020, vai ser um Mundial e peras. Eu acredito que sim, e é interessante verificar que a Itália, que foi campeã europeia, não vai estar no Mundial e efetivamente acabou por ser goleada pela Alemanha, que realmente continua a ser uma seleção muito forte e a Itália está a desiludir, apesar de ter grandíssimos jogadores, como todos nós sabemos. Eu creio que o Mancini tem feito muitas experiências, tem convocado muitos jogadores. Lá está, pode ser uma decisão que pode sair cara, mas que foi algo pensado com certeza. Talvez não esteja a valorizar muito a Liga das Nações, mas o que é facto é que a imagem que fica é que foi goleado por 5-2, apesar de ser com a Alemanha. Portugal realmente fez jogos, na minha opinião, muito bons. Recordo-me principalmente o jogo em Alvalade com a Suíça, em que venceu 4-0, mas aí Das melhores lá exibições está. dos últimos anos até, pareceu-me. Foi das melhores, mais conseguida, do ponto de vista coletivo, mas também individual. Claro que Cristiano Ronaldo estava presente, também esteve presente contra a República Checa e já não esteve na Suíça. Não, na minha opinião, a ausência do Cristiano Ronaldo não é tanto a questão de não estar em campo e do jogo de Portugal ser demasiado afetado pela sua ausência, porque Portugal tem jogadores de muitíssima qualidade e que sabem jogar, e Portugal tem qualidade de jogo mesmo sem Cristiano Ronaldo, mas talvez pesou um pouco a sua ausência na questão psicológica. O que é facto é que Portugal contra a Suíça sofreu o golo ainda no primeiro minuto, e em alta competição não se pode sofrer golos no primeiro minuto, significa que ainda não estamos no jogo, porque quando estamos a falar de equipas equilibradas, naturalmente, e a Suíça até é inferior a Portugal. Mas Portugal jogou, na minha opinião, o suficiente para pelo menos poder empatar,
não concretizou as oportunidades de gol que teve. O guarda-redes suíço teve, que pelos vistos, muitas vezes é o guarda-redes suplente da seleção suíça, mas que esteve muito bem e fez um grande jogo. Mas lá está, muitos de nós que estávamos no jogo recordámos sempre que se Cristiano Ronaldo estivesse lá, talvez tivesse marcado, mas isso é os ses do futebol. Mas não retira nada a ambição de Portugal em vencer este grupo, porque precisa de vencer este grupo para depois passar à Final Four da Liga das Nações. Claro que vai ter 2 jogos em setembro que serão decisivos, porque a Espanha neste momento lidera. A Hungria efetivamente surpreendeu tudo e todos, vencendo a Inglaterra por 4-0. Já tinha ganho em casa. E realmente demonstra que quando Portugal jogou com a Hungria no Europeu, no jogo de abertura, salvo erro, e que acabou por vencer. Mas já perto do final. Exatamente, mas lá está. Hoje em dia nós temos todos respeitar todos os adversários e perceber que um pouco por todo o mundo já há equipas, e neste caso seleções, estamos a falar de seleções que trabalham bastante bem e que depois, lá está, o momento, na seleção o momento é fundamental, e eu tive essa experiência enquanto selecionador de Moçambique. O momento dos jogadores é fundamental, não é a única coisa que conta, mas é fundamental quando vais para o jogo ou quando vais para um conjunto de jogos, dispor daqueles jogadores que realmente fazem a diferença e que são as mais-valias das equipas, mas também o momento que eles atravessam. Portanto, isto tudo junto, mas naturalmente aliado ao trabalho. Tem mesmo que ser rápido, 15 segundos. Que foi realmente uma surpresa a Hungria, mas há outras equipas aí que estão muito bem. Vamos ter um grande ano também na próxima temporada. Tivemos uma grande época também, marcada pelo regresso do público, em força também às bancadas, e tivemos grandes destaques, tanto por cá como por lá. E, portanto, muito obrigado também ao Luís por ter estado connosco a analisar a temporada 21-22. Foi uma grande época e foi com carimbo da primeira Rádio Desporto.